Olha só, para quem aluga imóveis no Brasil, é hora de prestar muita atenção. Tem uma figura nova surgindo com a reforma tributária, o tal do grande locador. E essa mudança vai impactar diretamente o bolso a partir de 2026. Nesta análise, a gente vai detalhar exatamente o que isso significa para o patrimônio de quem investe nesse setor. E aí, se a resposta para essa pergunta foi sim, o que a gente vai conversar aqui é fundamental. Sabe, o que antes era uma regra bem clara de tributação, agora está prestes a virar um caminho com duas opções. E é crucial saber qual delas vai ser preciso seguir. É isso mesmo, pode marcar no calendário. A partir de 2026, as regras do jogo viram completamente. A receita de aluguel, que tinha um tratamento todo especial, vai entrar no radar dos novos impostos da reforma, o IBS e a CBS. Na prática, isso quer dizer que a antiga isenção vai simplesmente desaparecer para um grupo bem específico de locadores. Para a gente não se perder, nosso papo vai seguir um roteiro bem simples. Primeiro, vamos entender a mudança de forma geral. Depois, o ponto principal: quem é que se encaixa como grande locador? Em seguida, a gente vai para os números, ver a diferença entre aluguel residencial e o de temporada e, claro, no final, traçar um plano de ação. Beleza, então vamos mergulhar nisso. Até hoje, a locação de imóveis ficava meio num limbo tributário, né? Bom, a reforma tributária vem para acabar com essa discussão de uma vez por todas. Alugar um imóvel passa a ser uma operação que, a partir de 2026, vai ter que pagar IBS e CBS. Mas aqui vem o pulo do gato. Essa nova regra não vale para todo mundo. A lei criou uma divisão bem clara. De um lado, ficam os pequenos locadores, que vão continuar isentas desses novos impostos. Do outro, essa nova categoria, que vai ser o nosso foco total. E essa nova categoria tem nome, o grande locador. É essa figura que vai começar a pagar o IBS e a CBS, além, claro, do imposto de renda. Então, a pergunta de R$ 1 milhão que todo proprietário está se fazendo agora é: como eu sei se sou um grande locador? Basicamente, o grande locador é quem atinge um certo patamar, seja pela quantidade de imóveis que tem alugados ou pela grana que entra com eles. A lei colocou uma régua bem clara para isso. Vamos ver exatamente quais são esses limites. Então, pensa assim, existem duas portas para entrar nessa categoria. E atenção, basta passar por uma delas, tá? A primeira porta é um combo. É preciso ter mais de 3 imóveis alugados e, ao mesmo tempo, ter uma receita anual acima de R$ 240 mil. A segunda porta não quer nem saber quantos imóveis tem na jogada. Ela olha só para o faturamento. Passou de R$ 288 mil por ano? Pronto, automaticamente já é um grande locador. Vamos ver na prática como isso funciona, que fica mais fácil. Pega o caso de alguém com 4 imóveis e uma receita de 360 mil por ano. Essa pessoa não só se enquadra, como passa com folga pelos 2 critérios. Sem dúvida nenhuma, é um grande locador. Agora, olha que interessante esse outro caso. Um proprietário com apenas 2 imóveis. Se olhasse só a primeira regra, de quantidade, estaria fora. Só que a receita anual dele é de 300 mil. Isso já joga ele direto para a categoria de grande locador, pela segunda regra. Fica bem claro que tem que analisar os 2 critérios, né? E para não ter mais nenhuma dúvida, tá aqui um exemplo de quem fica de fora. Um único imóvel gerando 120 mil por ano de receita. Esse proprietário não bate nenhum dos limites. Portanto, não é um grande locador. Para ele, a vida segue como antes, pagando só o imposto de renda. Certo! Para quem olhou esses exemplos e pensou, acho que esse sou eu, chegou a hora da pergunta que não quer calar. Qual vai ser o tamanho da mordida? Quanto isso vai custar no fim do mês? A alíquota padrão que estão estimando para os novos impostos é de 26,5%. Calma, respira fundo. Eu sei que esse número assusta de cara, mas para o setor de locação tem um detalhe crucial que muda todo o cálculo. E o detalhe é esse aqui, ó. A lei criou um redutor, um desconto, de 70% na base de cálculo para os aluguéis residenciais. Na prática, isso joga a alíquota efetiva lá para baixo, para perto de 7,95%. A diferença, como dá para ver, é gigantesca. Vamos traduzir isso em números. Imagina uma receita de R$ 25 mil vinda de 4 imóveis. Primeiro, tem um abatimento de R$ 600 por imóvel. Sobre o que sobra, com aquele redutor de 70% já aplicado, a gente joga os 7,95%. O resultado? Um novo imposto mensal de quase R$ 1.800.
E este é o ponto que não dá para esquecer de jeito nenhum. O valor que a gente acabou de calcular é pago além do imposto de renda que já existe sobre os aluguéis. Ou seja, para quem já está na faixa mais alta do IRPF, a carga tributária total pode ficar bem salgada. Vamos avançar para ver como isso fica ainda mais específico. A lei não trata todo o aluguel da mesma forma, não. Ela faz uma distinção bem clara, tratando de forma muito diferente o aluguel residencial de longo prazo e o aluguel de curta temporada. Aqui a gente vê a intenção do legislador com todas as letras. O aluguel residencial ganha um benefício enorme, com um redutor de 70%. Já o aluguel de temporada, tipo Airbnb, tem um benefício bem menor, de só 40%. O resultado é que a alíquota efetiva praticamente dobra. É um incentivo fiscal bem claro para manter imóveis no mercado de moradia e não só no turismo. Diante desse cenário todo, a pergunta é uma só: como se preparar? O que dá para fazer agora para evitar surpresas desagradáveis e, quem sabe, otimizar essa conta lá em 2026? A palavra de ordem é planejamento, e isso envolve desde o básico, como manter a papelada impecável para aproveitar créditos fiscais, até uma análise muito mais profunda. Vale mais a pena manter os imóveis na pessoa física ou migrar tudo para uma pessoa jurídica? Cada caso é um caso e o impacto no bolso pode ser gigante. O ponto crucial é este: a hora de agir é agora. Esperar a regra entrar em vigor pode significar perder ótimas oportunidades de otimização. Estruturar o patrimônio antes de 2026 é essencial. E para uma tarefa dessas, o apoio de quem entende do riscado faz toda a diferença. Contar com uma consultoria com expertise no segmento imobiliário, como a Experience Contabilidade e Finanças, pode ser o caminho para criar uma estratégia sobre medida e navegar por essas mudanças com segurança. E a gente encerra com essa reflexão para ficar na cabeça. Olhando para o patrimônio imobiliário hoje, ele está realmente preparado para 2026? Se a resposta não for um sim confiante na ponta da língua, talvez este seja o sinal para começar o planejamento quanto antes.